Quando falamos sobre um personagem humano, automaticamente a gente começa a pensar em alguém que seja bondoso, que se importa com as pessoas à sua volta, ou que possua um coração de ouro. Mas quando eu penso nisso, eu imagino alguém que podemos encontrar facilmente em nosso dia a dia, seja essa pessoa incrivelmente boa ou incrivelmente ruim, alguém tão cruel mas ao mesmo tempo tão comum que se torna humano. E é exatamente por causa dessa humanidade que Yoshikage Kira se tornou o vilão que mudou todo o mundo de Jojo. E tudo isso começou na criação do personagem que todos conhecemos como Yoshikage Kira, que foi o vilão principal da parte 4 do mangá de Jojo. E sobre a criação dele, temos uma entrevista onde o próprio Araki disse: quando eu criei o Kira, imaginei que meu vizinho era um assassino, mas um assassino que vive além da suspeita, perto de você, nada chamativo. Pelo contrário, ele parece uma pessoa comum, calma, tranquila. Ele tem hobbies e atividades como todo mundo. Talvez ele goste de ficar em casa, ou talvez ele goste de sair. Eu imaginei essas coisas e Kira nasceu assim. E desse ponto de vista da criação do Kira, do próprio Araki, vemos que ele foi realmente inspirado em uma pessoa real, apesar dela não existir exatamente. Alguém totalmente humano e comum, porque assim como o Araki disse, qualquer pessoa ao nosso lado pode ser um assassino e nunca saberemos disso até ele ser revelado. E existe até mesmo uma música que fala um pouco sobre isso que o Araki mencionou, Heathens, da banda 21 Pilots, onde um dos versos fala: "Você nunca vai saber o psicopata sentando ao seu lado, você nunca vai saber o assassino sentando ao seu lado." E essa frase, para mim, se conecta perfeitamente ao que é Yoshikage Kira, que sempre esteve entre as pessoas comuns, trabalhando, comendo e vivendo normalmente, assim como qualquer pessoa normal que nunca se destacou de nenhuma forma ou entre qualquer pessoa em seu meio para chamar a atenção de ninguém, nunca sendo nem a melhor pessoa do mundo, mas também nunca sendo o pior entre as pessoas que estão em sua volta. E as primeiras aparições de Yoshikage Kira no mangá e no anime enfatizam essa sua característica marcante, que foi a inspiração do Arata, de apenas um cara tranquilo, mas com um hobby bastante peculiar, se podemos dizer assim, à sua própria maneira. Porque quando vemos Yoshikage Kira nas primeiras vezes, ele estava no meio de pessoas comuns, como se fosse um secundário insignificante para os olhos das pessoas que o veem. E mesmo depois de matar o primeiro membro do grupo do Josuke, o Shigechi, ele passa logo ao lado de todos do grupo do Josuke que estavam reunidos após a morte do Shigechi, e ainda assim, esse personagem passa despercebido por todos, como se fosse apenas alguém comum no qual eles nem sequer precisam levantar suspeitas e que ninguém sequer imagina que poderia ser o assassino que acabou de matar um de seus amigos e colegas. E é exatamente assim que Yoshikage Kira foi feito, para ser um grande vilão, mas que antes de sabermos quem ele realmente é, se passa simplesmente despercebido pelos olhos das suas pessoas. E até mesmo o seu design, que como é comum do mangá de Jojo, possui aquelas cores extravagantes, alguns padrões diferentes em sua gravata. Ainda assim, quando você imagina a roupa em um todo, praticamente uma roupa comum que nós vemos constantemente, um terno que todos os trabalhadores daquela cidade usavam na mesma área em que Yoshikage Kira trabalhava, aquela roupa que qualquer pessoa pode usar e não levar nenhuma suspeita para casa. Isso porque o objetivo de vida de Yoshikage Kira sempre foi ter uma vida tranquila, onde ele poderia dormir todas as noites sem preocupações e acordar e continuar esse mesmo ciclo
vivendo sua vida como se fosse uma planta, como ele costumava dizer, fazendo o que ele gosta, sem ser perturbado por nada e nem ninguém. Mesmo que o que ele mais goste de fazer como um hobby seja matar mulheres e ficar com a mão de cada uma delas para tratar como se fosse o seu amor, tudo porque ele sente uma estranha excitação por mãos desde que ele era pequeno. E você pode imaginar que mesmo isso do Kira, sendo algo meio esquisito e estranho, é algo que com toda certeza existe em nosso cotidiano, mesmo nós não tendo 100% de consciência de quem tem essa vontade esquisita ou onde pode estar essa pessoa. Então pode-se considerar que essa vontade que o Kira tem de ter as mãos das mulheres é algo humano. E um pequeno detalhe que adiciona um pouco mais à humanidade do Kira é o seu pai, que é outro homem tão estranho quanto, que apoia o que seu filho faz, porque é aquilo que faz ele feliz e o protege a todo custo, mesmo o que faz o filho dele feliz, sendo algo tão cruel quanto assassinar outras pessoas. Mas isso também torna o pai dele humano, porque ele ainda ama seu filho de uma forma ou outra, e é como se esse amor superasse tudo que seu filho poderia fazer de errado e que vai ajudá-lo, não importa quais sejam as consequências. A personalidade do Kira também torna ele um vilão cada vez mais único, porque ele busca apenas a própria felicidade em uma vida simples e estável, onde ele não pensa em nenhum problema em sua vida. E mesmo naqueles momentos que ele precisa matar suas vítimas ou encobrir seus rastros, ele mantém uma postura e uma mentalidade muito fria e calculista, não querendo que as coisas saiam do seu controle e mantendo sua organização, mesmo em momentos em que ele deveria agir rapidamente para que não haja erros. E eu me lembro que um dos momentos que mais me marcou nesse jeito estranho do Kira agir é que quando ele iria conseguir terminar com a vida do Koichi, ele se deu o trabalho de arrumar a meia dele e tudo para que ele ficasse bonitinho antes da sua morte, apenas por uma pequena mania que o Ashikage Kira tinha, um traço de sua personalidade. E como o próprio Araki disse, ele é um personagem que me fascina muito, porque ele não foge de sua natureza. Kira se aceita, não luta, ele conhece a si mesmo, sabe como é feito e enfrenta sua vida cotidiana dia após dia. Como se o Araki estivesse falando que o Kira sabe o que ele quer, ele sabe do que gosta e não luta contra seus impulsos de matar mulheres, e sim os aceita e continua a sua vida normalmente. E depois que o Kira se infiltrou na família Kawajiri, ele, depois de enfrentar diversas dificuldades, conseguiu evoluir seu stand com a ajuda da flecha. E esse também foi o primeiro sinal de que as flechas em Jojo poderiam deixar os stands mais fortes e não apenas dar poderes para as pessoas comuns que nós vemos. Algo que foi muito mais bem desenvolvido apenas na parte 5 de Jojo, com o Silver Chariot Heiken e o Gold Experience Heiken. Mas com essa evolução, o Kira também se tornou quase que um vilão imbatível, que nunca poderia ser descoberto por outra pessoa novamente, com sua habilidade Bite the Dust. E essa humanidade do Kira foi o que fez ele mudar toda a história do mangá de Jojo. Afinal, daquele ponto na parte 4 do mangá para trás, nós vimos apenas vilões que queriam estar no topo de tudo, os deuses invencíveis, os donos do mundo que nunca querem ser derrotados e governar como reis, como Dio e Kars, que foram os principais vilões da parte 1, 2 e 3. Eles são o padrão que nós conhecemos de vilões na maioria dos mangás daquela época, onde o vilão quer sempre estar no controle de tudo e ser o número 1 do universo ou qualquer coisa que se pareça com isso. Até que então, na parte 4 de Jojo, Kira foi criado, algo totalmente diferente, alguém humano que queria apenas viver fazendo o que gosta, enquanto vive uma vida mediana e comum,
um vilão totalmente diferente de tudo que foi feito naquela época, tornando Yoshikage Kira um vilão e um personagem fora da curva. E foi isso que fez dele um vilão muito incrível, que chama a atenção de todos que leram mangá ou assistiram anime, e até mesmo a sua morte também foi única, porque ela foi uma ironia muito bem construída, que nem mesmo eu sei se foi intencional ou não. Então daqui pra frente é apenas uma pequena especulação minha, mas que faz total sentido. Porque Yoshikage Kira não morreu por conta de algum stand ou em alguma batalha épica, como normalmente acontece em mangás daquela época. Ele morreu por causa de um acidente de carro, sendo atropelado enquanto seria resgatado, depois de ficar fraco após enfrentar Josuke Higashikata. E é exatamente aqui que fica a ironia. O Kira queria viver uma vida normal e pacífica, sem preocupações como a das plantas. Então isso significa que ele também queria morrer de uma forma comum. E qual forma seria mais comum se não em um pequeno acidente infeliz que aconteceu sem querer, a qualquer momento, a qualquer pessoa? Uma forma totalmente normal de se ir embora, da forma que ele mais desejava. Porém, a ironia da morte de Yoshikage Kira não acaba exatamente na sua morte, mas sim quando ele está naquele local onde não se pode olhar para trás. E lá ele tem sua mão arrancada pelo cachorro da Reine, assim como ele arrancava as mãos de todas as mulheres que ele matou durante todos aqueles anos. E logo depois foi levado e arrastado para o outro mundo sem poder fazer nada sobre isso. A morte do Kira foi, ironicamente, ao mesmo tempo, da forma que ele queria, mas também no fim tão sofrida como as vidas que ele tirou durante vários anos e tendo sua mão decepada assim como ele fazia todas as vezes. Mas ao mesmo tempo também sendo o melhor vilão já feito do mangá de Jojo até aquele momento, que mudou tudo dali em diante, sendo diferente de tudo que foi visto ou criado antes. E foi exatamente isso que me inspirou a fazer um vídeo sobre esse personagem, esse vilão tão bem construído e desenvolvido de uma maneira impecável no mangá de Jojo. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixe nos comentários outras sugestões de personagens de Jojo e nos vemos o mais breve possível no próximo vídeo.